Muito bem, inventores e inventoras da história. Saudações cordiais. Cá estou eu, professor Alain, em mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí, você conhece a história da formação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista? Não? Então é depois da vinheta. Partiu! A derrota na Primeira Guerra Mundial mergulhou o antes e poderoso Império Alemão em uma severa crise política e social. A Alemanha, agora convertida em uma república de orientação social-democrata, a República de Weimar, assinou, ao fim da guerra, o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas reparações ao país por parte dos aliados da Tríplice Entente vitoriosa, especialmente a França e Inglaterra. Do caos econômico que mergulhou o país, emergiu uma polarização política entre forças à esquerda e à direita. Em 1917, mesmo ano da Revolução Russa, socialistas fundaram a Liga Espartaquista, originando em 1918 o Partido Comunista Alemão, o qual defendia um projeto de revolução. Assim, em 1919, a partir de greves e protestos liderados por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, os socialistas iniciaram uma revolta contra o governo republicano. Para se ter uma ideia, uma república socialista já havia sido fundada por Ernst Toller na Baviera, o que durou de novembro de 1918 a maio de 1919. Diante do crescimento da revolta, o líder da República de Weimar, Friedrich Ebert, iniciou negociações com setores conservadores alemães que, com a ação dos Freikorps, milícias nacionalistas financiadas pela elite agrária e alta burguesia, reprimiram o movimento espartaquista com grande violência, terminando inclusive com o assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. O processo levou a um breve arrefecimento das tensões políticas. Porém, incapaz de cumprir sua parte no Tratado de Versalhes, diante do caos econômico, a Alemanha teve tropas belgas e francesas ocupando o Vale do Ruhr, produtora de carvão e ferro. Era a chamada Crise do Ruhr. A ocupação franco-belga enfrentou greves financiadas pelo governo da República, que emitiu dinheiro para colaborar com o esforço grevista. A medida, contudo, gerou uma grave crise inflacionária, chegando a, entre 1922 e 1923, 2 bilhões por cento. Isso mesmo, 2 bilhões por cento. A situação de total colapso econômico, de orgulho nacionalista ferido e o receio de setores ligados à burguesia e grandes proprietários foi o terreno fértil para o surgimento do nazismo. Originalmente, o então Partido dos Trabalhadores Alemães foi fundado em 1919 por Anton Drexler. Porém, já em 1920, ele foi renomeado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, sendo que, já em 1921, Adolf Hitler tornou-se seu principal líder. De origem austríaca, Hitler foi um pintor que tentou, sem sucesso, entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Diante do fracasso, mudou-se para Munique, na Alemanha, onde alistou-se na Primeira Guerra Mundial nas divisões bávaras. Quando a guerra terminou, Adolf Hitler estava se recuperando de ferimentos em batalha em um hospital, passando a crer, ao ser informado da derrota alemã, que o país foi de algum modo traído. O Partido Nazista, contudo, contava com outras lideranças. Ernst Röhm, por exemplo, liderava uma milícia anticomunista na qual aderiram os Freikorps com apoio da alta burguesia. Eram os Camisas Pardas ou a divisão de assalto, as SA Sturmabteilungen. Diante da crise de 1923, a insatisfação com o governo da República crescia. E no mesmo ano, Hitler e seus apoiadores tentaram um golpe de Estado, o chamado Putsch de Munique ou Putsch da Cervejaria. Porém, as tropas legalistas conseguiram reprimir o movimento. Embora condenado a 5 anos de prisão, Hitler ficou preso apenas 9 meses, quando escreveu sua principal obra, Mein Kampf, ou Minha Luta. Nessa obra, Hitler defendeu seu itinerário, que passava pelo chamado Lebensraum, ou espaço vital, de caráter expansionista, belicista e imperialista. Além disso, misturava ideias de superioridade racial e eugenia, ultranacionalismo, um venal anticomunismo, antiliberalismo e profundo, mas olha, profundo antissemitismo. Os nazistas, diante do caos, cresceram como opção ao povo alemão. Porém, em 1924, com o fim da crise do Ruhr, os Estados Unidos, através do Plano Dawes, patrocinaram a recuperação da Alemanha que, em pouco tempo, desenvolveu-se novamente. A melhora nas condições de vida do povo alemão fez os nazistas amargarem pouco sucesso nas eleições do país.
Porém, em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York e a posterior Grande Depressão voltaram a mergulhar a Alemanha em uma pesada crise. Essa foi a janela de oportunidade para Adolf Hitler e para, claro, o Partido Nazista. Enquanto as SA, as tropas de assalto, eliminavam a oposição socialista, em 1930 os nazistas já tornavam-se numerosos no Reichstag, o parlamento alemão. E em 1932 já eram a principal força política. Receando as forças políticas operárias, a alta burguesia do país pressionou o então presidente Paul von Hindenburg a nomear Hitler, líder nazista, chanceler da Alemanha, o que foi feito em 1933. No mesmo ano, ocorreu o incêndio do Reichstag, pelo qual Hitler culpou os comunistas, levando Hindenburg a publicar um duro decreto que acabava com a liberdade de imprensa, reunião e expressão, colocava fim ao sigilo postal, estabelecia prisões e torturas e fechava sindicatos, além de demitir funcionários públicos. No poder, os nazistas aumentaram seu aparato. Além das SA, lideradas por Röhm, foi criada a SS, a Schutzstaffel, ou Tropas de Assalto, sob direção de Heinrich Himmler, e a Polícia Secreta do Estado, a Geheimstaatspolizei, a Gestapo. Contudo, a chegada do partido ao poder causou disputas internas entre os nazistas. Röhm era contrário à aliança com a alta burguesia, pelo que Hitler, a favor, ordenou o assassinato de Röhm e dos líderes da SA pelas tropas SS, na Noite dos Longos Punhais, em 1933. Com isso, Hitler eliminou eventuais concorrentes no partido, firmando-se como única liderança nazista. Todos os demais partidos políticos foram fechados. Em 1934, Hindenburg morreu, e com o aval do Reichstag, Hitler foi declarado o Führer, o condutor. Diante disso, estava proclamado o Terceiro Reich, que, de acordo com seu líder, duraria 1000 anos. Porém, o nazismo precisava de constante legitimação, e para isso lançou mão de um amplo programa de propaganda liderado por Joseph Goebbels, ministro de propaganda do Reich, censurando as comunicações e a educação, a partir do combate ao que via como bolchevismo cultural, queimando livros em público e promovendo o confisco, exposição e posterior destruição da arte de vanguarda, o que via como uma arte degenerada. No processo de propaganda, também tentou-se projetar a imagem da Alemanha internacionalmente, em eventos como as Olimpíadas de Berlim em 1936, exaltando a ideia de superioridade alemã, o que contudo não contava com uma surpresa do destino: as 4 medalhas de ouro de Jesse Owens, um homem afro-americano em provas como os famosos 100 metros rasos. No plano econômico, o crescimento foi alavancado por obras civis e militares, alavancadas pelo Estado nazista, e com o apoio do alto empresariado alemão, estimulando a indústria e absorvendo o contingente desempregado. Militarmente, violando o Tratado de Versalhes, os nazistas criaram a Wehrmacht, reunindo a Heer, o exército, a Luftwaffe, a força aérea, e a Kriegsmarine, a marinha de guerra nazista. Diante desse cenário, uma das bases do nazismo, o ódio antissemita, foi estimulado. Em 1935, as leis de Nuremberg proibiam judeus de ocuparem cargos públicos ou de chefia no setor privado, limitavam sua participação a trabalhos braçais, proibia o casamento com os chamados arianos, o modo como Hitler chamava os alemães como raça superior, e também vetava que mulheres alemãs com menos de 45 anos trabalhassem para judeus. Porém, foi em 1938, na Noite dos Cristais, que o ódio antissemita explodiu. Após o assassinato em Paris de um diplomata alemão por um judeu, sinagogas foram destruídas e muitos judeus foram agredidos ou assassinados. Somando-se a isso, Hitler ainda deixava claro também seu ódio total ao marxismo, visto como algo que infectava a Alemanha e que deveria ser destruído. Em diferentes comícios, o líder alemão deixava claro em seus discursos e em faixas afixadas, lembrando que o país deveria ser liberto do marxismo e que, igualmente, o marxismo deveria morrer. Aliás, repare, o nome do partido, Nacional Socialista. Muitos partem do pressuposto que Hitler, então, era socialista, logo à esquerda e por aí vai. Só que não. Por mais de uma vez, o então Führer da Alemanha deixou claro que o uso da palavra socialista era para chamar o quê? O movimento operário alemão, que até então estava ligado às linhas socialistas. Hitler sabia que precisava do apoio das massas, então ele precisa chamar a atenção do operariado.
Tanto que vamos lembrar que o socialismo é uma doutrina internacionalista, enquanto que o nacionalismo nazista era ultranacionalista e ligado, como falei, à alta burguesia alemã. Portanto, o uso da palavra socialista no termo nacional-socialista é puramente propagandístico, é uma estratégia do nazismo de chamar, e como conseguiu, chamar a atenção do operariado da Alemanha. Assim se fundava o nazismo e assim a Alemanha caminhava para aquele que viria a ser o maior conflito armado da história, a Segunda Guerra Mundial, que duraria de 1939 a 1945. Mas isso é história para outro vídeo. E aí, curtiu, entendeu, aprendeu? Espero que sim. Então, no mais, já sabe, compartilha com seus contatos, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado quando fizermos novas publicações. E no mais, como eu sempre digo, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!